Então, hoje a gente está no nosso quinto encontro, né? A gente está na metade do nosso curso, um curso que são de 10 encontros. Hoje a gente entra no terceiro módulo, a gente já acabou 2 módulos, o módulo 1 e o módulo 2. Hoje a gente entra no terceiro módulo, que é justamente discutindo as repercussões das discussões de gênero e sexualidade nas políticas educacionais e no cotidiano escolar. E hoje a gente tem aqui conosco a professora Maria Olinda. Maria Olinda é professora da UFPB, professora titular da UFPB, é coordenadora do programa de pós-graduação em educação na UFPB, faz parte do NIPAM, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre Mulheres e Relações de Sexo e Gênero, e desde 2008 para cá também vem incorporando as discussões das questões étnico-raciais, é líder do grupo de pesquisa em Gênero, Educação e Diversidade e Inclusão, e pesquisa e orienta em Gênero e Educação, currículo, políticas educacionais, relação escola-família e dever de casa. Ou seja, a Eulina tem uma imensa vivência aí, né, tanto acadêmica como das atividades e movimentos nessa discussão que a gente está fazendo, e vai ter muito para contribuir com a gente, não só nesse dia de hoje, mas também em diversos outros espaços, né? E Fernanda Oliveira, que é bacharel em Serviço Social pela UFPB, discutiu essa temática no TCC dela, né? E a gente fez o convite a ela, e ela topou estar aqui com a gente, socializando um pouco da pesquisa dela. Eu achei ótimo, porque geralmente os nossos alunos da graduação fazem o TCC muitas vezes só para cumprir o curso, né? Não dá seguimento na discussão, não amplia. E Fernanda fez um TCC bastante relevante nessas discussões e tem buscado ampliar essas discussões, né, em outros espaços também. Então, muito obrigada às duas por terem aceito o nosso convite, por estar aqui nessa tarde conosco, tá bom? Então, a gente vai conversar com Maria Olinda e depois com Fernanda. E muitíssimo obrigada mais uma vez. Fique à vontade, Olinda. Ok, então boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite à Áurea. Estou muito interessada em ouvir esse trabalho saído do forno, né, de Fernanda. E é um prazer, então, estar aqui com vocês e fazer aqui essa conversa, né? Eu imagino que vocês viram esse material que eu preparei, intitulado Gênero, o que é e o que não é ideologia. Isso foi feito em 2017. Quando a gente estava muito preocupada com esses ataques contra feministas, estudiosas de gênero, né, e essa tentativa de censurar o trabalho docente nas escolas, proibindo que se fizesse qualquer projeto ou que se tratasse em qualquer aula dessa temática de gênero, assim como da temática correlata, que é a da orientação sexual, né, ou diversidade sexual. Bom, então, a minha preocupação quando eu fiz esse texto foi muito assim, esclarecer os conceitos, porque gênero é um conceito científico, gênero não é uma ideologia, né? E esclarecer o conceito de ideologia, que tem essas duas acepções que vocês viram aí, uma mais genérica, qualquer conjunto de ideias, e uma mais específica, que é derivada do marxismo, ideologia como falsa consciência. Então, a ideologia como uma visão que inverte a realidade, não é? Então, no caso do conceito de gênero, ele vai justamente denunciar a dominação masculina. Pierre Bourdieu, que é o sociólogo da educação mais importante da segunda metade do século XX, ele escreveu um livro, está até aqui meu volume, eu já tive vários volumes desse livro, né, que se chama A Dominação Masculina. Na época, houve uma reação até das feministas contra Pierre Bourdieu ter se metido aqui no nosso campo e tal, né, sem fazer o devido reconhecimento à teorização feminista, mas eu achei muito útil, porque quando a gente encontrava alguém que queria desprezar os estudos, né, de gênero, os estudos feministas, a gente podia dizer, olha, até um sociólogo da educação tão importante quanto Pierre Bourdieu reconheceu que existe dominação masculina, porque, assim, tem uma ala, assim, que diz, as mulheres já conquistaram todos os direitos, estão reclamando do quê, não é? E é importante que a gente estude seriamente essas questões. Então, vejam bem,
a preocupação com o conceito, né? Como eu explico aí no texto, ideologia é sexismo, racismo, heterossexismo, classismo, capacitismo, são esses sistemas de ideias que inferiorizam um grupo de pessoas, inventando aí um arrazoado para dizer que aquele grupo é menos, merece menos, enfim, né? E o conceito científico, ele é resultado de pesquisas e de debates na academia. Os conceitos não são fixos, não estão para sempre estabelecidos, né? Eles estão em contínua discussão e eles vão sendo reformulados, refinados, mas, por enquanto, o conceito de gênero é o carro-chefe da teorização feminista, é o conceito chave, fundamental desse campo teórico. E esse campo teórico, ele existe, ele é reconhecido. Se alguém disser que não existe, está mal informado, né? Ele é reconhecido e ele é interdisciplinar, ou transdisciplinar, se quiser, ele atravessa todas as disciplinas e vai até lá para o campo lá das ciências duras, inclusive, né? Então, existem os estudos culturais da ciência, e ali está presente a contribuição da teorização de gênero, por exemplo, né? Algumas das epistemólogas feministas famosas, como Donna Haraway, e elas são do campo das ciências naturais. Então, é um conceito estabelecido e reconhecido. Por que essa reação tremenda contra a contribuição da teorização feminista, no nosso caso, que interessa aqui, para a educação, não é? Porque, se a gente for pensar um pouco na história do mundo, até poucos séculos atrás, a gente tinha ainda um sistema feudal, os reis eram considerados uma escolha divina, a maioria da população era camponesa, analfabeta, não é? E vivia em condições de vida duríssimas. Com a Revolução Francesa, a gente tem a queda da aristocracia, então a gente tem o estabelecimento da república, dessa chamada democracia moderna. Aí as pessoas vão tendo acesso à escola, e, enfim, as políticas públicas vão sendo construídas e ampliadas para, quem pode falar melhor é Fernanda, que é de serviço social, inclusive, para atender mais pessoas, para incluir esses grupos que eram excluídos, né? Então, se a gente pensar nas mulheres, que são metade da humanidade, elas não estudavam. Então, quando elas começam a estudar, elas vão estudar em escolas separadas, ou depois, se é dentro da mesma escola, em classes separadas, e fazendo currículos separados. Um currículo das meninas que tinha bordado, costura, esses trabalhos manuais, né? Então, até tem um dito que era assim, para as meninas a agulha, para os meninos a caneta. Eles teriam esse desenvolvimento intelectual, né? Elas ali o mínimo, só para darem conta das atividades domésticas, né? Então, as mulheres, porque tiveram acesso à educação, logo elas se mobilizam para lutar pelo direito ao voto, porque a cidadania era masculina, era dos proprietários, dos ricos, enfim, né? Analfabeto não votava e tal. Então, as mulheres conquistam o direito ao voto no Brasil em 1932, vejam que não faz muito tempo, né? E aí, já no final do século XX, as mulheres entram em massa nos cursos superiores, elas entram no mercado de trabalho, enfim, elas conquistam mais espaços. Então, alguns autores, como Rogério Junqueira, vão dizer que esse movimento fundamentalista religioso, em boa parte, esse movimento reacionário que cunhou a expressão, nas palavras dele, o sintagma ou o slogan, ideologia de gênero, são grupos reacionários, estão reagindo aos avanços do movimento feminista, aos avanços nas conquistas de direitos pelas mulheres e pelos grupos LGBTQI+. Por quê? Vai ser mais ou menos na segunda metade do século XX, a partir da década de 60, que há uma série de pequenas ali revoluções, o movimento negro, o movimento de mulheres,
na esteira do movimento de mulheres, o movimento gay, depois as lésbicas, depois as pessoas trans, as pessoas intersexo, as pessoas com deficiência. Então, esses grupos lutam por direitos, e os ambientalistas também, não é? E agora tem também direito dos animais, eles vão lutar por direitos a partir da segunda metade do século XX. Então, é muito recentemente. E esses movimentos reacionários agora, eles vão reagir contra essa conquista de direitos das mulheres e das pessoas, no que interessa aqui ao nosso tema, as pessoas LGBTQI+, né? Bom, esse movimento chega para ameaçar a escola, a atividade docente com essa escola sem partido, enfim, e ele, assim, ganha sua força também em algumas igrejas, não todas, é claro, porque o campo religioso também é um campo de diversidade, tem os grupos progressistas e tem os grupos fundamentalistas. E chegaram até a afetar o debate ali e a elaboração de documentos importantes, como o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, e eles se capilarizaram nos estados, em vários municípios, fazem um projetinho ali de lei prontinho, pessimamente mal escrito. E aí vão os vereadores apresentar por aí afora, nas cidades, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, né, pelo país afora, para aprovar nas câmaras municipais, proibindo o que eles chamam de o ensino da ideologia de gênero. Então, a gente pode reconhecer que isso é uma reação, eu não gosto nem de usar a palavra conservadora, é uma reação, assim, fundamentalista, não é? Que vem na esteira dos avanços desses movimentos de mulheres LGBTQI+, na conquista de direitos humanos fundamentais, que, enfim, estão aí reconhecidos há muito tempo. Bom, agora, por que é importante a gente estudar gênero e adotar mesmo um compromisso com o que eu chamo de alfabetização conceitual, alfabetização crítica, que é assim, uma perspectiva baseada em Paulo Freire, né? E numa alfabetização política, né? Por que é importante a gente assumir isso? Vejam bem, há uma confusão assim tremenda. A gente tem e a gente vê isso toda hora. A gente vê isso agora no debate sobre a Covid-19, se cloroquina cura, se ivermectina cura. Eu recebo toda hora esses áudios. Aí lá vem um médico, uma médica, falam coisas assim, realmente sem base científica. Então, os conceitos, eles são muito importantes, porque eles são uma peça da teorização científica. E a teorização científica é um campo de debate, e tem critérios, tem modelos de construção ali de conhecimento, né? Tem rigor. E a gente tem que assumir essa perspectiva, inclusive, da complexidade. A gente está falando de fenômenos complexos, seja o caso de como esse vírus se comporta, seja o caso de como as pessoas se constroem como sujeitos de gênero, de um jeito ou de outro, ou não adotando uma configuração de gênero, certo? Transitando entre os gêneros, ou sendo não binárias e tal, né? São todos fenômenos complexos que merecem o devido estudo, a devida atenção, e nós que estamos aqui nos cursos superiores temos que ter essa postura e esse compromisso de estudar seriamente conceitos como de gênero e outros, né, para que possamos nos posicionar alinhados com princípios éticos, com valores de solidariedade, não é? De respeito às diferenças, de acolhimento da diversidade, que são propostas que estão aí amplamente difundidas e já há muitas décadas, não é? Nos documentos de política educacional. Bom, dito isso, né, assim, quanto tempo eu já gastei? 13 minutos, né? Eu queria perguntar a vocês,
talvez faça um intervalinho e volto. O que é que vocês acharam desse material, né? Que eu fiz assim, sob a forma de slides, mas como eu disse, isso foi feito em 2017, no auge desses ataques contra essa, entre aspas, ideologia de gênero. E eu me interesso em saber se vocês acharam acessível, esclarecedor. Eu queria ouvir um pouco vocês. Eu gosto também de ouvir as pessoas jovens, né? Porque eu tenho mais de 60 anos de idade. Então, assim, a minha trajetória é uma, né? Na década de 60, quando eu era adolescente, criança, adolescente, nossa senhora, ninguém nem falava, bom, gênero só vai ser assumido mesmo pela academia no Brasil no final da década de 80, de fato na década de 90. Quando eu fiz minha dissertação de mestrado na década de 80, a gente usava relações sociais de sexo. Então, é o conceito de relações sociais, de classe, de sexo, que era a escola francesa, né? Mas na década de 60, ninguém falava nem de educação sexual, que é outro tema super importante e super, assim, relacionado com essa temática de gênero, né? Super importante para a felicidade das pessoas, não é? Porque, infelizmente, sexo ainda é uma fonte de sofrimento para algumas pessoas e tal, né? Então, assim, eram outros tempos. No Brasil, todos esses movimentos que eram revolucionários, movimento estudantil, movimento de mulheres, movimento negro chegou aqui depois, já na década de 80, isso tudo demorou um pouco para chegar. E na década de 90 é que a gente vê mais, inclusive no curso de pedagogia, na produção sobre currículo, a gente vê chegar alguma coisa sob essa bandeira do multiculturalismo, né, que foi criticado e tal, mas, enfim, é a ideia de você incluir diversas culturas, você não ter, assim, uma imposição de uma única cultura para todos, né? Então, me interessa de ouvir um pouco vocês, que são uma geração assim, mais nova, e aí eu pararia aqui, Áurea, e ouviria um pouco e depois arremataria alguma coisa, pode ser? Alguém tem alguma pergunta específica, algum comentário? Vi que a senhora coloca lá que serviço social é uma profissão predominantemente feminina, e isso é verdade. O serviço social, ele surge diante dessa perspectiva da Igreja Católica trazer as mulheres para o cuidado com as classes perigosas, então é bem isso mesmo, o papel da mulher na sociedade, né? Então, quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, tinha uma coleção que recuperava textos clássicos de mulheres, assim, que tinham sido escritoras, né? Então, recuperaram Nísia Floresta, aí tinha uma que era Júlia Lopes de Almeida. Correio da Roça, era esse o nome do livro, era encantador. Era a história de uma família assim, proprietária de terras. Naquele tempo o povo tinha as fazendas, ia morar na capital, né, elite. E aí a família entra em falência, se arruína, e aí não podiam mais morar na capital, voltam para o interior. E quando chegam lá no interior, elas vão fazer o trabalho de assistência social com os moradores. Então, vão criar uma escola, vão criar não vou chamar hospital, mas um ambulatório, sei lá, que pudesse encaminhar as pessoas para o hospital da cidade. Isso é começo, se eu não me engano, isso é começo do século XX. Então, isso era caridade também, né, cristã e tal. Sim, então, o serviço social. O Pierre Bourdieu vai dizer que essas atividades, ocupações que eram das mulheres ali na comunidade, elas vão se institucionalizando e se tornam aí política de Estado. Por isso que ele vai dizer que o Estado tem duas mãos, uma mão feminina, que seria a assistência social, a educação, a saúde, né? E uma mão masculina, que seria o Ministério da Economia, da Defesa, do Planejamento, seria esse lado assim mais racional. Da mesma forma, aí para vocês verem como o gênero atravessa
tudo. Ninguém escapa das relações de gênero e dessas marcas de gênero. Aí o conhecimento organizado também tem dois lados, né? Tem as ciências duras, que são as mais valorizadas, entre aspas, consideradas as mais difíceis, e as ciências moles, que seria na tradução do inglês, que seriam as nossas, a pedagogia, o serviço social, não é? As ciências humanas e sociais em geral, que às vezes já não eram nem consideradas ciências, né? Estudos. Então, seriam assim, estudos menores, e a gente teria os maiores. Aí, nesses aqui maiores, é uma hierarquia, ali estão os professores e alunos homens. E aqui no nosso campo estão as professoras e as alunas mulheres. Então, é toda uma divisão de gênero. A minha pesquisa, ultimamente, eu já pesquisei educação infantil, tem sido sobre a educação superior, mulheres em campos masculinos, e tentando chegar nos homens dos campos femininos. Então, seria interessante, Fernanda, você teve quantos colegas no curso de serviço social? Era um curso que tinha menos professor até um tempo atrás e menos aluno, homem. Gente, eu me chamo Fernanda, como já adiantei um pouco, eu me formei na Universidade Federal da Paraíba no ano de 2018, né? A professora Áurea já também adiantou que meu objeto de pesquisa foi dentro da escola, foi dentro de uma escola municipal, né? Eu fiz estágio no ano de 2017, ano que a professora Eulina criou o slide dela, e que, por sinal, é super atual com tudo que está acontecendo, né? É um discurso muito necessário dentro da escola, é essencial, é fundamental. E aí, esse meu campo de estágio foi o que gerou esse meu escopo para escrever meu trabalho de conclusão de curso. E eu queria adiantar para vocês que os resultados os quais eu atingi, assim, o que eu cheguei, o que eu encontrei como resultado é que os pressupostos democráticos na escola e os pressupostos democráticos na sociedade, eles estão diretamente interligados, e também interligados a o conceito de gênero, a identidade de gênero, e o que se pode falar dentro da escola, o que se é falado, o que se é conversado dentro da escola, né? O que se tem de ação, de atitude dos profissionais e do próprio corpo de alunos, né? Eu trouxe para vocês também no slide, mas que eu prefiro falar, um conceito mais geral sobre políticas públicas. E que as políticas públicas, elas são, conforme definição corrente, um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania. A escola, Pedro está perguntando aqui, a escola foi aqui no Bessa, Chico Xavier, Escola Municipal de Ensino Fundamental Chico Xavier. Foi bem interessante, eu passei um ano, Pedro, dentro do campo de estágio, foi bastante proveitoso, e também participei da execução de um projeto dentro de uma escola no Rangel. Foi bem interessante mesmo. E aí, voltando ao assunto, eu trouxe um conceito de política pública bem amplo, mas o que eu quero frisar para vocês é que toda e qualquer política pública, seja ela de educação, seja ela de habitação, o que for, ela está diretamente ligada ao contexto democrático, que vigora, que está vigorando em nossa sociedade. Então, é meio que um pressuposto para a gente dizer assim, como é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo dentro da escola? Vamos remeter também ao contexto macro e ao contexto singular dentro da escola. E aí, eu trouxe um balanço das atuais políticas públicas de educação, que quem fez foi Ferreira, que é Luciana Ferreira, eu acho que até a professora Eulina conhece, ela faz a citação até nesse artigo que eu peguei, ela faz a citação da professora Eulina, e aí ela diz assim, que os documentos legais concernentes à educação não conseguiram incorporar plenamente os temas que se referem à sexualidade e gênero nas políticas públicas nacionais, já que o conservadorismo religioso, em favor de uma suposta ordem societária natural e divina, conseguira frear as conquistas advindas dos movimentos sociais. Ou seja, ela remete àquele contexto da Constituição Federal de 1988, traz à tona
o que a gente tem como legislação, que são os artigos do artigo 205 ao 214, se não me falha a memória, que fala, que rege sobre a educação, e ela diz que a gente começa a encontrar problemas no processo de implementação disso nas escolas, por conta dessa ideia enviesada, que é trazida, sobretudo, pela Igreja Católica, e, como a professora disse, por aquele segmento mais ortodoxo, porque existem vários segmentos dentro das igrejas, então, por aquele segmento mais ortodoxo, essa nomenclatura é trazida à tona e é considerado como ideologia. Então, é visto como uma forma negativa de se tratar, de se conversar sobre o assunto, e não como uma forma positiva de conhecimento, de exposição. E daí é que a gente começa a enfrentar os embates que chegam até a nossa realidade, né? A realidade da escola. E aí, no próximo momento, eu começo com uma pergunta dizendo qual a relação entre ideologia de gênero, democracias e suas implicações nas políticas públicas educacionais. Então, para que possamos falar um pouco mais sobre a relação entre ideologia de gênero e políticas educacionais, teremos de remeter ao contexto político, econômico e social brasileiro. É tudo aquilo que eu já falei a vocês. Não tem como eu conversar sobre política de educação se eu não remeter ao contexto político, né? E o que é que a gente tem aí hoje, enquanto governo, enquanto determinação macrosocietária para as escolas? A gente tem um presidente que foi eleito também diante da pauta da ideologização de gênero nas escolas. Ele foi eleito sob essa fala, esse discurso, e que, inclusive, foi tratado como fake news, né? Já foi descartada a ideia de que isso seja verdade. Até um livro apresentado por ele. Ao final do slide, se a professora Áurea puder disponibilizar para os alunos, eu coloquei um conjunto de referências que vocês podem acessar, se for do interesse de vocês, que vem desmistificando todo esse discurso sobre ideologização de gênero, essa negativização que é dada ao assunto, quando, na verdade, o que a gente vê na escola é que esse assunto precisa ser conversado, sim. Na realidade, o que é que acontece? A gente vê todos os dias, os alunos chegam com problemas relacionados à não aceitação deles dentro de grupos da escola, a não aceitação deles em casa. Então, a gente lidar o dia inteiro com alunos que são expulsos de casa porque se assumem, porque falam sobre sua orientação sexual, e isso deveria ser uma pauta pertinente e diária dentro das escolas, porque a gente não pode ter um aluno segregado, né? A gente não pode afastar os alunos de dentro do âmbito escolar. Eu peguei uma pesquisa, né, que diz que discriminação rouba de transexuais o direito ao estudo e que as agressões e ameaças e diversos tipos de violência simbólica fazem com que as pessoas trans sejam especialmente suscetíveis à evasão escolar. E isso é muito latente na escola, gente. Assim, é gritante. O número de evasão escolar, o quantitativo é gigantesco, porque os alunos realmente são perseguidos dentro da escola. O gênero já discutido na escola. Tá passando bem rápido aqui o chat, depois eu retorno ao chat e aí a gente pode dialogar com um pouco mais de calma, porque sobe e desce, eu prefiro retornar aqui para a tela. Mas voltando ao assunto, é um discurso que é latente, que é necessário, que se faz necessário. E aí, em 2017, também a gente começou a enfrentar dentro da escola outro problema, outro impasse, que foi o movimento Escola Sem Partido, né? Que a gente já tinha expressões dentro da escola e dentro do conselho de pais e alunos, né? Os participantes, eles já faziam parte dos conselhos diante da perspectiva de repreender todo e qualquer posicionamento que fosse diferenciado daquela proposta macrosocietária que já estava em voga, que é não ideologização de gênero nas escolas, que não era permitido que os professores falassem o que quisessem. Enfim, então a gente já sentia isso dentro dos próprios movimentos estudantis e de pais que estavam dentro das escolas. Então, foi um momento de bastante apreensão, mas ao mesmo tempo de muito ensino, de como lidar, de como resistir
a todo esse enfrentamento, como a professora disse, ela não gosta de usar conservador, dentro da perspectiva do serviço social, a gente utiliza a terminologia neoconservadorismo, que é essa nova onda que vem junto ao neoliberalismo para trazer de volta toda essa ideologização de que a família é só uma, de que a heteronormatividade é o que deve reger todo tipo de relação, enfim. Então, outra pesquisa que eu busquei diz que, é do site Politize-se essa, que 73% dos estudantes LGBTs já relataram terem sido agredidos verbalmente. Então, é um número excessivamente alto. Na escola também a gente vivenciava isso. No outro slide, eu trouxe que o debate sobre ideologia de gênero na escola muda algo, assim, é uma pergunta, ele muda algo, e aí eu trouxe uma reportagem dizendo que professores, diante de uma experiência que fizeram, diante de uma apresentação de um projeto, eles trouxeram à tona a temática sobre gênero, abuso sexual, e que o que resultou disso foi que, ao final dessa palestra, uma aluna que se identificou enquanto criança que estava sendo abusada dentro de casa, buscou os professores para relatar o que tinha acontecido diante do que fora mostrado, né? E que a gente sabe que abuso sexual não se configura só no ato carnal, na concretização do ato carnal, mas se configura também enquanto psicológico, enquanto que a criança vê verbalmente. Então, enfim, teve essa experiência de professores, e na escola a gente já vivenciou isso também, né? Eu, enquanto estagiária, não pude participar diretamente do processo de mediação com uma aluna que já estava, assim, se machucando mesmo, ela estava, já era uma expressão psicológica do que ela estava passando, que não compete ao serviço social, mas quando a gente soube que já era a expressão de um caso de abuso sexual, então o serviço social foi intervir, e aí a gente sempre no diálogo com os outros profissionais de que não só compete ao serviço social esse ato de chamar a atenção para esses assuntos que são latentes, né? Compete a todos os profissionais da escola, compete à direção, aos professores, enfim, até os próprios alunos que, se capacitados, conseguem identificar em outros alunos esse processo de expressão mesmo do que é abuso sexual, do que se concretiza enquanto discriminação, enquanto segregação, enfim. Dando continuidade ao assunto, eu trago duas questões para reflexão, que são as seguintes: os atuais movimentos que defendem que há uma doutrinação, entre aspas, nas escolas, permitem uma maior abertura ou encobrem assuntos relacionados à ideologia de gênero e concepção das desigualdades como construção social, né? E aí a gente se pergunta o tempo todo, o que é que essa nova temática que traz a ideologia de gênero, entre aspas, como sendo algo negativo, como a professora colocou, o que é que eles querem com isso? Né? Qual o suposto que fundamenta toda essa pauta? Não é um suposto de inclusão, é um suposto de exclusão, de segregação, de cada vez mais apontar o dedo para aquele, não incluir, né? Enfim. E quais os efeitos da exclusão das questões relacionadas à diversidade de gênero e ao diálogo sobre gênero nas escolas? Né? O que é que a gente encontra enquanto expressão desse não diálogo, de deixar isso para um segundo momento, disso daí não se concretizar. Então, a gente vê inúmeros problemas dentro da escola, quando a gente deixa de falar sobre os assuntos, deixa de trazer à tona esse protagonismo dos alunos. O serviço social também trabalhava lá na escola que eu estudei, não, perdão, que eu estagiei. O serviço social também trabalhava diante dessa perspectiva do protagonismo mesmo juvenil. E aí tem até a rede de proteção a crianças e adolescentes, que a gente participava de encontros. Existiam professores também que levavam seus alunos para essa rede de proteção a crianças e adolescentes. Lá são discutidas pautas interessantíssimas, até o CRAS LGBT, se não me falha a memória,
fez uma participação de uma dessas rodas de conversa no ano de 2017, isso mesmo, eles se intitularam assim, e aí foi bem legal, porque a gente consegue, pouco a pouco, em nosso cotidiano, ir desmistificando um monte de coisas que são suplantadas, né? E aí, eu termino com uma pergunta para todos vocês, e para mim também, que eu me faço todos os dias, que inclusive foi uma pergunta que uma professora de serviço social fez em uma de suas palestras, o nome dela é Yolanda Guerra, e ela diz assim: que formação para que intervenção? Então, que formação a gente quer, que formação a gente tem, e para que tipo de intervenção? A gente se coloca em favor de quem? A gente está a favor de quê? Né? Qual é o nosso posicionamento? O serviço social não parte do pressuposto, pelo menos hegemonicamente, ou em sua maioria, porque existe a parte conservadora, sim, dentro do serviço social, mas o serviço social, em sua maioria, ele se pauta pela perspectiva crítica, ele se pauta em favor das classes subalternizadas, como diz Yasbeck, que é também uma professora muito utilizada dentro do serviço social, ela é assistente social. Então, a gente se coloca em favor dos nossos usuários, do usuário do serviço público, né? E é isso que eu deixo para vocês enquanto pergunta. Que formação para que intervenção? Ao final, eu coloquei até uma charge de Laerte, que é meio que um conjunto de pessoas tentando moldar toda a sociedade num modelo único de família heteronormativa. E, enfim, é isso que eu deixo para vocês enquanto reflexão e que eu tenho em meu cotidiano, tanto profissional, né, que eu ainda não exerço, eu estudo, eu passo o dia inteiro estudando, e, mas assim, quando eu me deparar com tudo isso no âmbito profissional, como eu devo reagir, que posicionamento eu vou me pautar, enfim, é isso, gente. Eu encerro por aqui. Obrigada, professoras, pela atenção e aos demais também, muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda, por ter disponibilizado esse tempo aí seu para estar aqui dialogando com a gente. Eu queria só trazer algumas reflexões, né, para a gente poder ir pensando isso também, como isso acontece na escola, né? Fui professora da educação básica durante 16 anos, até dezembro do ano passado, né? Então, estou na universidade há esse pouco tempo aí, de dezembro para cá. E tem muitas experiências, muitas coisas vividas, né? Que vem trazendo nos traz vários questionamentos, né? Então, eu não lembro quem colocou aí, que há até pedagogos, né, que não ligam para os alunos, não são só os pedagogos que precisam ligar para os alunos, né? A sociedade, de forma geral, precisa cuidar do outro, né? E aí, na escola, não é só os pedagogos, porque a escola não é composta só de pedagogos, né? A escola é composta de diversos professores de outras disciplinas também. E a gente também tem que diminuir essa carga que a gente joga tanto nos pedagogos, como se os pedagogos fossem sozinhos resolver todo um problema, né? E aí a gente precisa pensar nisso em forma coletiva. A escola ela é composta, a gente chama uma comunidade escolar, que vem desde os pais, os responsáveis, né? Os alunos, os professores, os profissionais da educação, que conta desde do porteiro ali, que recebe o aluno, né? A merendeira, todo mundo que compõe a escola, todo mundo tem sua importância, ninguém é mais importante do que o outro, todo mundo tem sua importância nessa construção. E aí, nessa construção, quando a gente pensa na perspectiva da discussão de gênero e sexualidade, essa importância é muito maior. Quando Fernanda diz que a escola, né, os pressupostos democráticos da sociedade, eles também estão postos na escola, e isso é bem presente, né, a forma como as pessoas se constituem e como elas se posicionam. Porque como a gente pensa a vida e como a gente se coloca na vida, também depende de como foi essa construção. Né? E aí não só a formação acadêmica, mas a nossa formação de vida. Né? Que momento a gente se esbarra no quê? A partir de que formação a gente é construída? Quando a Eulina diz, eu quero saber a opinião dos adolescentes, porque na época que eu construí isso, né, quando eu já sou... Ela se coloca como velha, mas ela pode até ter mais idade. Mas ela não é uma velha a partir do que ela pensa, da forma como ela se coloca, da forma como ela percebe o mundo. Né? Então, a forma da gente perceber o mundo precisa também andar nessa perspectiva histórica, que desde o primeiro encontro, a gente já está no quinto, que a gente vem colocando essa discussão, né? Essas construções, elas são históricas, e elas vão dando resposta aos momentos históricos que a sociedade vai vivendo. E a gente precisa aí também
avançando e acompanhando essas questões, né? O projeto de extensão que as meninas colocaram aí, o login o link do Instagram, que é o projeto que eu estou coordenando, que é o projeto Gênero na Escola, Somos Mesmo Iguais, é um projeto que ele vem oriundo de projetos que eu desenvolvia na educação básica, né? E aí, quando cheguei, agora em fevereiro, na universidade, o edital estava aberto da extensão e eu corri, a partir do projeto que eu desenvolvia na escola, consegui fazer um projeto e apresentar, e ele foi aprovado. E a gente, que também esse curso é fruto também dessas discussões. Então, assim, acho que a gente precisa pensar, né, como a gente consegue intervir nos espaços que a gente ocupa. Na semana passada, na semana retrasada, a gente discutia sobre a divisão sexual do trabalho, né, e como isso interfere nessas construções, né? A tarefa 2 que eu coloquei para a turma é na perspectiva de refletir quais são os desafios e as possibilidades de discutir as concepções de gênero e sexualidade no seu futuro espaço de atuação profissional e para os que já trabalham no seu espaço de atuação profissional. Porque a gente já precisa ir refletindo como a gente trazer essas discussões para o espaço que eu trabalho. Porque todo espaço de trabalho está imbuído da sociedade e do reflexo que a sociedade traz também, né? Essas referências que Fernanda traz do serviço social são referências extremamente importantes, né? Então, são construções que a gente tem que refletir, que é uma categoria colocada, muitas vezes, como uma subcategoria, né? Uma subprofissão, digamos assim, porque muitas vezes é percebida da forma como ainda foi constituída, né? Como a Eulina mesmo trouxe na fala dela, constituída no sistema do assistencialismo. E hoje já tem uma perspectiva bem diferente, né, no âmbito do serviço social. A gente já consegue perceber algumas intervenções e proposições que são de outra perspectiva, né? Avança do que foi constituído, né? Mas a gente perceber que essas proposições também são reflexos do que a sociedade capitalista, com a perspectiva do lucro, traz. Né? Na mesma discussão, né, Eulina traz no material dela a discussão de ideologia, né, a partir do Marx. O que é a ideologia? Se não a dominação do pensamento, né, das classes aí. Então, a gente precisa pensar também nessas reflexões, né, nessa falsa consciência, né, como o Marx vem colocar, de como a gente consegue avançar nos espaços que a gente ocupa. Porque é nessa construção coletiva que a gente vai conseguir trazer essa perspectiva. Vou finalizar minha fala para passar para as inscrições. Jéssica coloca algumas questões, né, do mundo trans, né, das mulheres trans. E aí tem um documentário, e aí Jéssica vai dizer, a gente não sai... Jéssica é uma mulher trans, e ela vai dizer aqui no chat, a gente não sai das escolas, né, nos expulsam da escola, o que é uma verdade. Tem um documentário que a gente trabalhou ele, inclusive, com os alunos da extensão do projeto, foi até o aluno que propôs, a gente assistir esse documentário, Jackson propôs, a gente assistiu, que traz um pouco da história de Fernanda Benvenuti, que é uma referência, né, das mulheres trans, não só na Paraíba, mas no Brasil, e Fernanda conta um pouco de como era difícil ir para a escola, como ela que às vezes até tinha dinheiro para pegar o ônibus e não pegava o ônibus para ir para a escola, porque as pessoas dentro do ônibus já a violentavam, né? Que aí a violência não é só o tapa, é o olhar, como pensa, como olha de cima a baixo, como deixa inibida aquelas pessoas. E na escola, ela diz no documentário que ela nem saía da sala de aula. Elas que não conheciam nem a cantina da escola, porque chegava da porta da escola e ia para a da sala para casa. Porque no recreio ficava ali dentro da sala, porque era agredida pelos colegas, né? Os outros alunos da escola agrediam ela verbalmente, quando não, inclusive, fisicamente, né? E tem um mundo de questões aí que faz com que essas companheiras se sintam oprimidas a tal ponto que saiam da escola, de fato são expulsas desse espaço, né? É sobre o que Jéssica falou, exatamente isso, é esse processo de expulsão mesmo, porque não depende da vontade do sujeito de estar ali ou não. Se as condições mínimas, que são as condições de respeito, que são as condições dignas para que se expresse a sua orientação sexual ou qualquer forma do que seja, de se ser, se não existe esse tipo de condição mínima, então realmente são expulsos mesmo.
Boa tarde a Boa tarde. todas, a todos e a todos. Me chamo Jéssica, né? Sou mulher travesti, sou assistente social e eu estou emocionada, impactada com a fala de vocês, né? E bom que a gente tem esse espaço para estar conversando, dialogando. Então, a minha curiosidade mais, né, é para saber da Fernanda, né, o que na trajetória acadêmica dela, como foi essa discussão de gênero e sexualidade. Eu estou fazendo essas perguntas recentemente para algumas pessoas que estão se formando agora, porque me preocupa muito a formação das futuras ações sociais, tendo em vista, né, que gênero e sexualidade, a gente vai falar não só da população LGBT, que a gente precisa desmistificar isso, né? Que a gente tem uma gama de possibilidades para falar de gênero e sexualidade, né? Por exemplo, de masculinidade tóxica, né, de violência contra a mulher, entre outros fenômenos sociais. Então, assim, eu observo muito, né, com alguns colegas, né, o quanto essa inexistência dessa discussão durante essa trajetória acadêmica vem, né, consolidar mais ainda o transfobia, né, com a culpabilização da vítima, entre outros aspectos, né. E recentemente eu conversei com uma amiga minha trans e ela falou que ainda bem que na faculdade onde ela estuda teve essa discussão em 2 módulos. E algo que a gente ainda precisa discutir muito é essa questão dessas disciplinas, a das serem optativas, não serem permanentes, né? Então, aí existe aí uma gambiarra, né? Há uma medida paliativa que a gente precisa estar desconstruindo e lutando para que se efetive, né? Quando eu falo que o serviço social é conservador, com essa afirmação, eu falo com base na minha trajetória acadêmica, porque na primeira semana que eu estive na faculdade, eu fui convidada para a sala do diretor e ele perguntou qual era o banheiro que eu ia usar. Então, assim, toda aquela ideia que eu tinha no ensino superior caiu no chão naquele momento. Ensino superior em quê? Em violentar as pessoas, em agredir as pessoas, né? Então, vejam só, lá estava o serviço social e o serviço social não se manifestou. Se eu não tivesse, se eu não fosse militante, eu não teria conseguido sobreviver nesse sistema. Porque observem que pessoas trans, quando elas não ascendem socialmente, rapidamente os mecanismos coercitivos eles são acionados. Quais são esses mecanismos? Um deles é a questão do banheiro. O banheiro e o nome social. São fatores determinantes de expulsão. E aí, eu gosto muito da Berenice Bento, quando ela fala essa questão da expulsão, porque quando a gente fala em evasão, além da gente romantizar, né, essas questões, a gente também está contribuindo para que as pessoas pensem que as pessoas trans elas invadem de uma forma voluntária. Mas não é. Existem vários fatores violentos que fazem com que elas sejam expulsas mesmo. A proposta é enfatizar mesmo. Expulsas, nós somos expulsas desses espaços. Certa vez eu estava numa roda de diálogo com uma pessoa, e ele, inclusive, ele é militante, e a gente estava falando sobre essa questão, né, de estar vendo programas ou ações que incluíssem pessoas trans na educação, para que, posteriormente, elas fossem inseridas no mercado de trabalho. Porque aí, quando chega no mercado de trabalho, eles dizem assim, olha, a gente queria até aceitar a proposta de vocês, mas as pessoas trans não têm grau de escolaridade. E aí esbarra. E aí a pessoa estava lá e falou assim, olha, você me desculpe, achei que pessoas trans que não vão para a escola porque não querem. Gente, que foi um tapa em mim. Como é que a pessoa fala isso? Com a travesti, né, que vivenciou toda essa violência no ensino fundamental, no ensino médio, né, e fala assim, você tem que se desarmar. Eu até falei assim, eu vou ter que me armar mais ainda, me armar com conhecimento, porque o que você está falando é senso comum. E não precisaria nem de pesquisa para a gente ver isso. Quantas professoras trans vocês tiveram durante o aprendizado de vocês? Quantas pessoas trans vocês veem nas escolas? Não precisa de pesquisa, gente. Isso é tão nítida, essa transfobia estrutural, ela é tão nítida, que não precisava de pesquisa, embora a gente precise de pesquisa para fundamentar, né, em busca dessas políticas públicas, né. Então, assim, como foi, Fernanda, essa sua construção, né, dessa apropriação desse conhecimento com gênero e sexualidade? E eu observei que veio de algum lugar, porque você já tensionou isso, né, na sua proposta, na sua monografia. Então, queria saber isso. Obrigada. Eu queria fazer mais um comentário e depois até perguntar.
Basicamente, essas pessoas que falam sobre ideologia de gênero e tudo mais, dizem que estamos criando, né, essa ideologia e usando ela para fazer a cabeça das pessoas, doutrinar. Eu já escutei muito isso, né? Inclusive pessoas da família. E aí é engraçado eles falarem isso porque eles usam o gênero como uma arma, né? Para manter o sistema que eles desejam. Então, tipo, eles que na verdade estão usando de uma ideologia, sabe? E meio que eu percebo isso, o quanto é difícil fazer essas discussões em qualquer área, assim, profissional, de qualquer área nossa aqui, porque vai de encontro para quebrar esse sistema que eles tanto tentam manter, sabe? E aí, eu achei interessante, eu estava ouvindo um professor meu, ele falando que, tipo, mais ou menos o que a Fernanda falou, né? Assim, para quem a gente escuta, no caso, os psicólogos, né? Como a gente está escutando, com que ouvido a gente está escutando, entendeu? As pessoas. Será que a gente está levando em conta o gênero, a opressão que aquela pessoa sofre, sabe? O quanto é necessário a gente perceber isso, porque muitas pessoas falam, aqui não é lugar de discutir gênero. E onde é que a gente vai discutir, né? Porque todo mundo aqui, de alguma forma, sofre o gênero passa por nós, entendeu? Assim, então, tipo, não tem essa aqui não é lugar de discutir gênero. A gente tem que acabar com esse tipo de comentário, né, de crença. E, enfim, assim, acho que eu queria perguntar como, especificamente na escola, né, como a gente pode ajudar, mais ou menos a mesma pergunta da Jéssica, assim, como a gente pode ajudar a quebrar isso, sabe? Porque eu vejo muitos profissionais tentando, mas principalmente nesse período assim de Bolsonaro e companhia, os professores tentam e no outro dia tá lá, professor é demitido, professor, sei lá, enfim, sabe, professor sendo exposto nas redes sociais por simplesmente falar o que tipo, o que a ciência fala. Enfim, é basicamente isso. A universidade tem feito alguma coisa, uma intervenção para trazer essas figuras para o conhecimento? Dizer assim, olha, acorda que, né, que o teu pensamento, essa tua ideologia, como disse Fernando, Raíssa, isso tu que defende uma ideologia de demonizar todas as coisas, de trazer a perversidade para todas as coisas e impedir que a educação seja feita de uma maneira simples, né? E que permita que as pessoas cheguem na pós-graduação ou né? E não sejam agredidas como Jéssica, né? Dizer que, né? Qual o banheiro que tu vai usar? Quer dizer que uma trans ela vai entrar no banheiro das mulheres para desejar o corpo das mulheres? Umas ideias tão que elas me agridem. Então eu pergunto, a universidade tem feito alguma coisa para chamar a essas figuras a um pouquinho mais fechado, para trazer uma advertência, mostrar para elas que elas estão equivocadas no fundamentalismo dela, de trazer a religiosidade dela para trazer prejuízo, né? Porque essas figuras trazem a religiosidade para trazer prejuízo para todos, né? Obrigado. Jéssica, emocionante assim, o seu relato, e aí essa pergunta que você fez me lembrou justamente que durante o meu ensino médio tinha um homem trans que estudava com a gente, né? Ele estava ali fazendo a transição, e a gente teve um trabalho de um filme, todo mundo tinha que fazer um curta-metragem, e foi justamente sobre essa questão dos banheiros que ele fez o Lui fez justamente sobre essa questão de, tipo assim, de que banheiro ele poderia, umas aspas bem gigantes aqui, usar. E aí, isso me lembrou que me trouxe um questionamento sobre a censura da escola sem partido. E eu queria que, se possível, falassem um pouquinho mais sobre isso. Mas é só isso. Obrigada. Quando eu fiz esses slides, eu estava assim, muito respondendo, porque houve uma audiência pública no Conselho Nacional de Educação e iam pessoas para lá, e assim, por exemplo, uma médica, para dizer que gênero era natural, uma barbaridade assim. Enfim, o que a gente precisa mesmo é expandir essa formação em questões de gênero e sexualidade, pautar o assunto na escola, porque esses temas estão presentes na escola. Agora, eu tenho uma posição há muito tempo, que é a seguinte: a gente tem que instituir o politicamente correto. Eu não tenho nada contra o politicamente correto. Quem fala mal do politicamente correto
está pegando uma crítica que estão fazendo nos Estados Unidos, onde o politicamente correto já vigora há muito tempo, que engessou. Aqui nem começou ainda. Então, tem que ter coisas que são proibidas e inadmissíveis na escola, coisas que atentam contra os direitos humanos de todos e todas. Então, na escola tem que estar muito claro. Olha, eu me envolvi um tempo com a pedagogia institucional, que é uma dessas pedagogias libertadoras e tal, de origem francesa, e eles pregam, eu visitei inclusive uma escola em Paris que praticava essa pedagogia institucional, eles pregam na parede as leis da escola. Então, as regras estão lá claríssimas. Se você não cumprir, tem sanção, óbvio. Se você cumprir, no sentido que eles enfatizam muito ali, os arranjos solidários, o apoio dos alunos aos outros, você é recompensado. Tá? Mas a escola tem que ter uma cartilha do politicamente correto, sim. Vou dar um exemplo que aconteceu há muitos anos. Eu usei até esse episódio uma vez num texto. Uma menina de pedagogia, ela estava fazendo um estágio numa escola de João Pessoa, municipal. Chegou um menino de 9 anos lá nessa classe, que era um menino trans, né? E o menino chamava muita atenção, e ficava todo mundo lá fazendo bullying contra o menino, e ela se interessou pelo menino, começou a sentar junto dele, a trabalhar diretamente com ele, apoiar o menino lá nas aulas e tal. E um dia, ela saiu da sala, numa hora lá de recreio. Quando ela voltou para a sala, o menino estava sendo assim, ela disse que ele estava apanhando de uma tropa de meninos. Um episódio de violência física mesmo, bem assim, bárbara, né, no sentido próprio da palavra. E ela foi apartar a briga e apanhou também. Ela foi falar com o diretor não estava nem aí, disse que não queria se envolver com aquilo. E ela falou com a professora da sala. A professora da sala respondeu assim, eu guardei, transcrevi, entre aspas, não sei por que mandaram esse troço para cá. Respondeu assim, a professora também não estava nem aí, o menino acabou sendo transferido de novo de escola, mas é preciso que a escola tenha sua cartilha do politicamente correto. Tem coisas que são inadmissíveis. Isso vale para cumprir os dispositivos do ECA, né? Isso vale como uma pauta de convivência que tem que existir dentro dos direitos humanos, né? De maneira ampla, para falar assim, de maneira ampla. A temática do banheiro eu acho fascinante. Eu escrevi até um texto sobre banheiros escolares e reprodução de gênero. Mas só que está num livro, assim, desses livros que na época eram bancados pela SECADI, talvez exista alguma cópia digital, mas eu botei aqui no chat de vocês um artigo recente sobre banheiros, que saiu na revista Bagoas. Eu sou apaixonada por esse tema, vou tentar contar rapidamente. Uma vez eu visitei uma creche na UFMG, no campus da UFMG, que era linda, arquitetonicamente linda, tudo maravilhoso ali, a mobília, os banheirinhos para criança, né, feito de acordo com sei lá como é que chama, a métrica das crianças, tudo lindo. Aí eu vi, tinha vários blocos, eu fui num bloco lá, e nesse bloco, que era assim meio separado, foi o único lugar da escola que tinha 2 banheiros com uma plaquinha de menino e uma plaquinha de menina. Então chamou minha atenção. Eu disse, mas por que a escola tem banheiros coletivos, certo? De portas abertas e tal, porque, né, era para crianças até 5 anos, porque que aqui tem esses 2 banheiros separados. Aí me explicaram o seguinte, que as meninas reivindicaram um banheiro separado. Meninas de 5 anos. E contaram como foi essa história, que a escola fez uma assembleia, debateu, tomou a decisão coletivamente, não é? E por que as meninas reivindicaram um banheiro separado? Porque elas disseram que os meninos molhavam, tá, o vaso, molhavam o assento. E eu pensei assim, mas os meninos tinham que ser educados a não molharem o assento, certo? Olha o que é a liberdade do corpo masculino. Você pode fazer xixi assim, ó, do jeito que você quiser, sem pensar
que alguém vai querer sentar ali e que não vai sentar em cima do seu xixi, não é? Mas a escola achou que estava encaminhando muito bem essa questão, porque uma decisão das crianças separar os banheiros. Eu sempre fui a favor de banheiro unissex. Se você vai como chamava antigamente, na parte privada do banheiro, né, onde fica a privada, ou seja, no cubículo onde está o vaso sanitário, você fecha a porta, ali você tem privacidade, mas se você vai na parte de circulação, na pia e tal, você interage com as pessoas. E qual é o problema de interagir homem e mulher num ambiente assim, como um banheiro público? Qual é o problema, né? Aí, claro, isso tem a ver com uma herança, um imaginário, que você não pode juntar os alunos com as alunas, porque ali vão começar expressões sexuais, vão transar no banheiro, etc. Bom, mas as pessoas do mesmo sexo também transam, né? Podem transar no banheiro. Ou seja, a justificativa para você vigiar a sexualidade hétero é a mesma que seria para vigiar a sexualidade homo. Então, não tem justificativa para você separar os banheiros. Isso é uma herança muito antiga, do tempo que o método contraceptivo era a separação dos corpos. Só podia transar abençoados pelo casamento e para procriarem, certo? Só que o mundo mudou, temos os meios contraceptivos à disposição e temos a sexualidade, gostaríamos que fosse liberada para as pessoas transarem com quem quiserem, certo? Sem a imposição heteronormativa. Então, eu acho que banheiro unissex é um sinal de civilização, de superação da desigualdade de gênero, né? E, assim, eu não vejo por que isso seria problemático, as pessoas compartilharem o mesmo banheiro, desde que elas tenham a privacidade delas garantida, fechando a porta quando elas vão usar o vaso sanitário, certo? Aí vocês vejam como é que funciona o gênero. Já um banheiro masculino, lá não tem tanta privacidade não é? Porque o mictório é aberto. E a gente sabe das histórias que os homens ficam medindo o tamanho dos pênis uns dos outros ali, né? Enfim, seja por competição hétero, seja por paquera homo, enfim, eles não têm essa mesma prática aí de privacidade. Mas eu acho que a gente devia partir, sim, por que não começar da escola para usar banheiros unissex? Eu tentei fazer anotações aqui. Vocês foram falando e eu fui tentando anotar, tá? Se eu deixar alguma lacuna, se alguém perceber, pode pedir aí que eu regresso ao chat ou peçam para entrar na segunda lista, enfim. Primeiro, Jéssica me perguntou de que forma, dentro do serviço social, eu identifiquei, enquanto estudante, essa discussão de gênero. Jéssica, infelizmente, foi bastante residual, né? A gente não tem disciplinas obrigatórias, como você mesma falou, apontou. Não temos disciplinas obrigatórias sobre gênero, pelo menos onde eu cursei, nas duas faculdades que cursei, que foi na UEPB e na UFPB, então, absolutamente eram optativas, e quando eu cursei na UFPB, a disciplina era sobre família, o nome era família, né? Não tinha nenhuma nomenclatura associada ao gênero, e dentro dessa disciplina, a professora se propôs, sim, a falar sobre o assunto, inclusive eu fiz um seminário sobre o assunto, sobre o quantitativo de homicídios no Brasil, só pelo fato de se identificar enquanto identificação de gênero, enfim, mas foi algo muito residual, Jéssica, muito residual mesmo. E outra coisa que você colocou é que o serviço social é conservador na sua fala, só que, na verdade, tem-se uma ala dentro do serviço social que é conservadora, sim. Ele surge, suas bases são conservadoras, mas a partir da Constituição de 1988, dos movimentos endógenos do próprio serviço social, essa perspectiva é rompida, sobretudo na década de 90, isso tudo se consolida, e hoje o serviço social, hegemonicamente, ele é crítico, né? A gente tem um projeto ético-político, que é a nossa autoimagem profissional a seguir, a gente tem valores, então, assim, Jéssica, se em algum momento você se sentiu, ou algum profissional, assistente social, lhe fez
alguma fala ou alguma suposição ou algum comportamento que venha a ferir um dos nossos princípios éticos, que inclusive é tratar preconceituosamente as pessoas diante de sua orientação sexual, o que for, você pode denunciar junto ao Conselho Regional de Serviço Social, você pode formalizar uma denúncia, se você se sentiu em seu direito afetado, com certeza. Mas, assim, dentro do serviço social, a gente não pode afirmar que o serviço social é conservador. Ele é hegemonicamente crítico. Ele parte de uma proposta crítica de trabalho junto aos segmentos vulnerabilizados. E já passei também por inúmeras, assim, situações de assistentes sociais que não se colocam em favor do seu projeto profissional, em favor do seu código de ética, da lei que regulamenta a profissão, e dentro da escola não interagem com os alunos, não trazem à tona essa temática de diversidade de gênero. Na escola em que eu estagiei, as profissionais eram extremamente alinhadas com o projeto ético político, com o código de ética profissional, e assim, ter a sensibilidade mesmo com os usuários do serviço, porque você não vai simplesmente estar lá numa escola, uma criança chega chorando, porque estão tirando ele de dentro da brincadeira, e aquilo dali está maltratando a criança, né? E uma criança deixa... E quando eu utilizei também a pesquisa sobre evasão escolar, eu antes contextualizei que não é uma evasão escolar, na verdade, não são dados os pressupostos mínimos para que as crianças acessem a esse direito educacional. Então, quando a gente não dá os pressupostos mínimos para acesso à educação, a gente, com certeza, lá na frente vai ter uma outra problemática surgindo. Então, é isso, Jéssica, eu me solidarizo muito com toda a sua fala, com toda a sua situação, e é isso mesmo, você é estudante, eu não sei em que período você está, se você já concluiu o curso, mas é na luta que a gente permanece. A segunda pergunta, acho que foi Raíssa. Na escola, como ajudar a trazer à tona a questão de gênero lá dentro, né? E assim, o serviço social, ele vem muito trabalhando diante da perspectiva de formação de grupos, né, na escola, que sejam... A gente trabalhava com a eleição de representantes de turma, então aqueles representantes, eles sempre traziam para a gente, em reuniões mensais ou semanais, quais eram as problemáticas mais latentes dentro da escola. Então, isso era uma forma que a gente buscava, dentro desse contexto extremamente tensionado pelo movimento Escola Sem Partido, né, que o ano de 2017, o ano de 2018 também foram anos, assim, cruciais para quem trabalha dentro da escola, para quem estava trabalhando. Hoje está mais, assim, não está pacificado, mas está mais tranquilo. Também não é essa palavra que eu quero utilizar, talvez neutralizado, não sei. Mas, enfim, esse movimento da escola sem partido, ele vem perdendo um pouco mais de força, apesar de estar, sim, presente dentro das escolas e presente dentro da mentalidade das pessoas, mas a gente já está conseguindo respirar um pouco, porque o projeto de lei em si não foi aceito em algumas cidades, em alguns municípios e em alguns estados. Então, na escola, a gente ajuda dessa forma, né? O serviço social está sempre entrando em contato com os alunos que estão faltando. Então, quando a gente entra em contato e que busca saber o que foi, o que é que está acontecendo para aquela criança não ir à escola, é falta de transporte escolar, é falta de merenda, enfim, de que forma a gente pode, diante da perspectiva dos direitos e além, né? Não só pautado na legislação, o que é expresso na legislação, mas o que é que a gente pode viabilizar para aquela criança, ela é efetiva, aquela criança, aquele adolescente efetivo, e seu direito de ir à escola. E a gente também trabalhou com idosos à noite, mas foi algo mais pontual, eu ficava mais no turno com as crianças mesmo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que na verdade é de responsabilidade, inclusive, dos dirigentes escolares, fazerem essa comunicação ao Conselho Tutelar local, né? Então, a gente tem que ter uma articulação entre os profissionais, né? Essa é a minha visão, e acredito que seja uma visão majoritária dentro dos profissionais que atuam dentro da escola, não só assistentes sociais, mas a gente tem que ter essa articulação, porque o professor está dentro de sala de aula, ele está diretamente ali com os alunos, então ele tem mais proximidade com os alunos, nós, assistentes sociais, ficamos muitas vezes mais reclusos. Aqui no município de João Pessoa, a gente tem um quantitativo de assistentes sociais
bem grande nas escolas, mas em outros municípios e em outros estados nós ainda não temos. Nós temos um assistente social que fica na Secretaria de Educação e aí não dá conta das demandas daquele cotidiano escolar especificamente. Então, aqui a gente tinha essa articulação com a diretoria da escola, com os professores, e aí toda demanda que surgia relacionada a abuso sexual mesmo. Eu não me lembro de ter visto nenhum caso de exploração sexual, mas com certeza já deve ter ocorrido no cotidiano das minhas orientadoras. E aí é bem isso, é comunicação ao conselho tutelar, buscar aquela criança ali, pelo menos o serviço social, aquela criança, o direito dela é de convivência familiar e comunitária. Então, o abusador que se o abuso tiver ocorrido dentro do lar, da residência, ou foi algum dos parentes, então se retira quem abusou e não a criança, para não retirar os vínculos da criança daquela localidade, a não ser que aquilo tudo tenha trazido algum prejuízo para a criança, ou venha trazer um eminente prejuízo para a criança, então a gente não tira a criança do local, pelo menos isso é o que hegemonicamente a gente discute dentro do serviço social, e acho que vocês da área de educação também devem se pautar diante dessa perspectiva, né, de proteção à criança, de que se vê alguma coisa, é conselho tutelar, se articular com o serviço social e com as outras instâncias de profissionais que estiverem lá dentro, como a professora Áurea falou, é um tratamento de todos da escola, né, a gente tem que ter um corpo profissional todo voltado para isso mesmo, né, para essa concepção de que a gente não tem doutrinação dentro da escola, e isso é um grande problema, tentar desmistificar isso, que está tão entranhado no cotidiano das pessoas. Quando liga a televisão, vai falando sobre isso, quando vê o WhatsApp, vai falando sobre isso. Mas é nessa luta, é nesse embate, é nesse tensionamento de desmistificar essas questões que estão relacionadas ao cotidiano. Na última parte do meu trabalho de conclusão de curso, eu falei um pouco mais sobre o movimento Escola Sem Partido, fiz uma pesquisa e vi que o movimento Escola Sem Partido não é um movimento recente, ele está aí desde o ano de 2005, salvo engano. E aí ele surgiu diante de uma perspectiva extremamente conservadora, né, que um professor em sala de aula fez associação de um santo a Che Guevara e o pai de uma aluna não gostou daquilo e deu início a tudo isso, né? Então, essa proposta conservadora já estava pairando sobre a nossa sociedade já há algum tempo, e quando ela encontra a conjuntura favorável, antidemocrática, de impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, no ano de 2016, inclusive nos meus slides eu trago como uma indicação de bibliografia que foi muito utilizada por mim em meu trabalho de conclusão de curso, que é o livro... Só um minuto, deixa eu ver aqui. Porque gritamos golpe, isso. Ele tem disponível em PDF na internet, e aí é bem interessante a gente ver que esse movimento, esse contexto antidemocrático que a gente começa a experimentar no ano de 2016, que vem sendo forjado desde então até hoje, que culminou na eleição do presidente que nós temos hoje como nosso representante nacional, então ele é antigo, esse projeto conservador ele já está por aqui, pairando, esperando só um momento propício para se enraizar e para buscar formas de manter a ordem, só que, felizmente, nós temos profissionais qualificados e que estão fazendo frente contra tudo isso, né? Na escola a gente já fazia frente contra tudo isso, eu tive profissionais extremamente qualificados pela minha graduação, tanto pela minha graduação quanto pelo meu estágio. Então, é isso, esse movimento Escola Sem Partido, ele hoje vem ganhando, está perdendo um pouco mais de força, ao meu ver, né? Ele não está se expandindo tanto, o momento de expansão dele foi mais no processo de eleição do presidente, e agora ele está em stand-by. É interessante, né, que ele se elegeu diante dessa perspectiva de ideologia de gênero na escola, kit gay nas escolas. Gente, eu nunca vi um kit gay na escola. Isso eu fazia questão de dizer a todas as pessoas que diziam, olha, mas você não viu, gente, não tem kit gay na escola. Gente, isso não existe. Gente, se você... Tem um link lá que eu coloquei, que é Desmistificando, são fotos terríveis. Eu acho que o site desmistifica 10 fotos. Uma delas é a Haddad, junto com uma mamadeira, com a genitália masculina. Aí dizendo que mamadeiras estavam sendo distribuídas na escola. Gente, não, absolutamente não tinha. O que se tem e o que se tinha
enquanto fui estagiária, eram essas questões latentes, né, de que os alunos necessitavam de intervenção séria e compromissada dos profissionais para com as realidades que eles viviam, que eles vivenciavam. Então, absolutamente, eu nunca vi. Então, eu acho que é muito isso, do nosso compromisso profissional, de a quem nós estamos, para quem nós estamos trabalhando. Existe toda uma conjuntura que, de certa forma, condiciona o nosso fazer profissional, né? O modo de contratação que nos é exigido, meio que imposto hoje, são contratações terceirizadas, precarizadas, mas a gente tem como tensionar, né? Não é algo que consiga nos algemar completamente e nos amordaçar. Nós temos espaços de luta, nós temos espaços de debate, né? Dentro das escolas, inclusive garantido pela Constituição, pela LDB, enfim. Então, a gente tem que buscar fazer com que esses espaços sejam abertos e reabertos e, dentro deles, fazer com que as pessoas tenham acesso a isso que a professora falou, que é você alfabetizar diante dos conceitos, do que é isso, de se descobrir o que é aquele conceito, e não se mistificar e deixar aquilo pairando como obscurecido no ar, para que depois a pessoa se aproprie de uma forma parcial, fragmentada, ou o que quer que seja. Eu queria refletir só duas coisas, né? Nesse sentido de algumas perguntas, né? A primeira é a gente refletir quem a gente elege, né? Então, a gente fala, né? Até colocaram aqui no chat, né? Do absurdo, né? De como a sociedade elege esse tipo de mulher. Não é porque a gente é mulher que a gente vai eleger mulheres que não nos representem. A gente tem mulher, a gente tem que eleger mulheres que nos representem, que tragam essas pautas, né? Então, a gente precisa, de fato, votar em mulheres que tragam essas pautas, que a gente constitua umas câmaras feministas, né? E acho que a gente precisa pesquisar bastante antes de votar. E esse processo de eleição municipal, ela é muito, eu digo que é muito umbigo, né? Que você vota muito, porque é amigo de fulano, porque não sei o quê, a gente precisa procurar qual é o projeto, né? Para poder tá votando. Uma outra questão, quando a gente pensa nessa discussão de gênero dentro das políticas educacionais, como isso impactou e como isso impacta as ações na escola também. E de uma forma mais geral. Então, a gente precisa refletir também, que, tendo a concordar com Fernanda, que esse grupo aí, eles tendem não a diminuir as ações, mas eles têm se feito ações mais na surdina, né? E reflete aí muitas delas na discussão, inclusive, dos grandes empresários da educação. E aí, o Luiz Carlos de Freitas vai trazer bastante essa discussão dos reformuladores da educação, que traz muito claro a ligação, né, dessa perspectiva atrelada com grandes empresas aí da educação, né, de forma direta e de forma indireta. Então, isso, eles só mudam a forma de atuar, não deixam de atuar. Isso é importante a gente estar atento também. Quando a gente pensa na escola, o que a gente fazer na escola depende muito da realidade da escola, depende muito dos profissionais que estão ali naquela escola, né? A escola, das duas escolas que eu trabalhava, sempre a gente conseguia construir junto, né, de forma interdisciplinar, professores de história, de ensino religioso, com a equipe pedagógica, assistência social, supervisora pedagógica, diversos projetos. E a gente tem esse projeto da diversidade, a gente trabalha com a diversidade sexual, racial e religiosa. E trabalhamos nesse projeto durante alguns anos na escola e sempre tinha muitos frutos positivos da forma como era pensado pelos próprios alunos. Então, isso vai muito do diálogo, de como a gente constrói, da perspectiva que os professores buscam também outro tipo de formação, porque, de fato, nas graduações, a Eulina tem possibilidade de falar bem melhor do que eu sobre isso, mas nas graduações, quando a gente pega o currículo, a gente não tem as disciplinas obrigatórias, e, de fato, fica lá com as disciplinas optativas e muitos não optam por elas. E aí a gente se perde, né, nessa discussão, a discussão não passa por todo mundo. Tem os cursos de especialização, mas se você vai fazer a especialização porque você se interessa por aquele tema, então, de alguma forma, a sua vivência lhe levou a querer discutir aquele tema. Então, assim, de fato, tem uma demanda presa nas universidades, em termos de graduação, de discutir
né, de ter disciplinas obrigatórias para discutir essas temáticas, né, que tanto faz diferença na sociedade, como a Eulina disse, perpassa por tudo e todos e qualquer profissão, perpassa por tudo, né? Então, é muito interessante a gente refletir, né, na nossa atuação dessa forma, né? Qual o espaço de profissão que eu estou, como é que eu vou atuar para contribuir nessas discussões. Isso é importante, essa reflexão. Essa questão, acho que não faz sentido hoje termos um banheiro unissex, por conta dos números de estupro, né? Eu acho que nenhuma mulher se sentiria segura num banheiro assim, porque se a gente tem a distinção de banheiros e essa distinção não impede completamente que estupros aconteçam, um banheiro onde um homem entrando não chama atenção, tornaria isso um pouco mais menos controlado, eu diria. E aí Henry, não sei falar a portuguesada desse nome, vou chamar de Henry, fala que ele vai encontrar a Larissa falando que esse medo das mulheres serem estupradas ainda faz parte de uma visão falocêntrica. Acham que só homens se estupram e que só estupra quem tem pênis. Só que a verdade é que assim, a gente tem conhecimento de que não são só homens que estupram e não são só homens e não são só pessoas com pênis que estupram. Só que acontece que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Entendeu? Então, tipo assim, apesar desse caso que você falou, que um rapaz quase foi estuprado, um homem não tem, quando ele sai na rua, ele não tem medo da roupa que ele está usando, ele não tem medo ele não tem esse medo constante de ser estuprado ou não. E se tem, são muito poucos. Eu queria só fazer um comentário, na verdade, escapar um pouquinho do tema central da aula, mas me ater a algumas questões que vocês trouxeram na fala de vocês, né? Tanto a Fernanda quanto a professora Eulina, principalmente a professora Eulina, no sentido de... desculpa, é só eu abrir esse microfone que passa moto aqui na minha rua, acho que eles ficam esperando. No sentido de o quão é importante a gente manter essa força presente em nós. Assim, eu sei o quanto é cansativo a gente se manter nessa luta social, porque nós estamos num momento em que nós estamos lidando com pessoas que elas não respondem mais aos fatos, e elas se orgulham da ignorância dela, elas se orgulham de falar sobre assuntos que elas não dominam, elas se orgulham em desmerecer a ciência, em desmerecer os estudos sociais, e aí se torna super cansativo a gente ter que discutir enfaticamente, a gente ter que lutar para expor o óbvio, para expor uma coisa que parece ser de um entendimento tão natural para a gente, né? Eu queria relatar 2 experiências bem rapidinho para vocês, só para talvez trazer essa desconstrução, porque eu me flagrei preso ao meu ambiente acadêmico e achando que as pessoas tinham a mesma, não noção de mundo, mas a mesma, vamos pôr assim, não sei qual é o termo, mas a mesma noção que eu tinha e que as pessoas do meu meio tinham, que são 2 coisas. Uma é, primeiro, na época das eleições de 2018, essas agora, Haddad e Bolsonaro, eu não sei se vocês viram, independente do posicionamento político partidário de vocês, mas a página nacional do PT, ela precisou lançar uma nota divulgando que Pablo Vittar não era de verdade o vice do presidente Lula. Olhem a que nível nós chegamos de uma página oficial precisar, porque circulava na internet um meme e uma montagem de Pablo Vittar com Lula dando as mãos, e a página precisou divulgar que aquela nota não era verdadeira. Olhem isso. E outra coisa, no dia das eleições, isso chamou muito a minha atenção. Eu estava voltando, tinha acabado de votar, e uma senhora me encontrou na rua, e nunca vi, por coincidência, ela me parou e me perguntou em quem eu tinha votado. E aí eu falei que eu tinha votado no Haddad. E ela me disse que era de igreja e que ia votar em Bolsonaro. E aí eu questionei com ela justamente se todos os princípios cristãos que ela defende
vão contra a maneira como o Bolsonaro se posiciona, porque ela votaria no Bolsonaro. E ela me disse assim, que ia votar no Bolsonaro porque o genro dela disse que se o Haddad ganhasse, ele ia mandar fechar as igrejas. Então, isso surtiu efeito sobre essa cidadã, sobre esse voto. E isso surte efeito sobre as pessoas. Então, assim, vejam quão a nossa luta precisa ser muito mais intensa e precisa ser contínua, porque essas pessoas, elas precisam entender que elas não podem falar o que elas querem, elas não podem fazer o que elas querem, elas não podem discriminar outras pessoas. A gente não está lutando aqui por concordância de pensamentos, a gente está lutando aqui por garantia de direitos básicos. Isso não é novo, gente. A gente está tentando garantir coisas que estão asseguradas, ó. É moto aqui, meu Deus do céu. A gente está tentando garantir coisas que estão asseguradas em Constituição. A gente não está aqui tentando conseguir uma novidade, não, sabe? Só a outra coisa que eu acho que nessa relação da questão do banheiro, eu acho que a professora Eulina, ela quis dizer no sentido da gente iniciar esse movimento, entende? Inclusive como uma maneira de desconstrução. Não que a gente vá abrir, por exemplo, na integração de ônibus daqui de João Pessoa, abrir um banheiro coletivo. Não é isso. Eu acho que é ensinando dentro das escolas, porque a gente tem que entender que realmente existe uma parcela da população sobre a qual a gente não vai mais conseguir agir. Existe. É isso, assim, a gente, infelizmente, não vai mais conseguir dialogar com essas pessoas, quer queira, quer não. Eu estou começando a enxergar que a gente está vivendo uma guerra civil desarmada, mas é uma guerra civil política, ideológica e mental. Então, eu queria muito reforçar isso aqui com vocês, assim, sempre se mantenham como oposição. Se isso não representar nenhum risco de vida para vocês, se mantenham como oposição para essas pessoas, porque elas precisam entender que onde elas forem, elas vão encontrar pessoas como nós, que estão dispostas a discutir e dispostas a bater de frente com todo esse preconceito, com toda essa ignorância que elas destilam no mundo afora. Era isso. De fato, a discussão do banheiro é uma construção, né? Volta de novo à discussão que a gente vem fazendo nos vários encontros. É construção social, é construção histórica, e a gente precisa estar aberta a essas construções. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente não pode tomar as coisas por imediatismo, né? Ah, como é que vai ser? Vai ser agora? Vai ser amanhã? Vai ser depois de amanhã? É construção. A gente tem que estar junto lutando para que isso mude. Né? Então, é nesse sentido. Passo já imediatamente para a Eulina já fazer as respostas e as considerações finais, e já agradeço mais uma vez. Obrigada demais por estar aqui nesse momento. Oi, eu posso só adicionar uma coisinha, um comentário? Pode sim, bem rapidinho. É bem rapidinho, é só um destaque para a situação que a gente passou agora, atualmente, muito recentemente, em Campina Grande, o retrocesso das pessoas trans não poderem usar os banheiros de acordo com o gênero que elas se identificam. Lá em Campina Grande foi proibido, então mulher trans está sendo obrigada a usar banheiro masculino no ambiente escolar e o homem trans a usar banheiro feminino, né? Então, a importância desse debate. Eulina, então, muitíssimo obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente nessa tarde. Foi maravilhoso. Sempre te ouvir, trocar ideias com você é sempre um acúmulo a mais e mais energia para a gente continuar nesse embate, né? Então, passo para você a palavra. Eu também me energizo, porque a gente precisa continuar nesse embate. Olha só, vocês acabaram de me lembrar, ainda bem que hoje em dia, pela internet, a gente consegue tudo. Tem um filme fantástico chamado Cairo 678, é um filme egípcio, que é sobre assédio sexual. Bom, vamos para voltar para o tema do banheiro. Aqui em João Pessoa, há algum tempo atrás, teve um episódio numa escola de elite de um estupro de um menino por outros meninos. Vocês lembram desse escândalo? Abafaram e tal. Então, assim, o perigo no banheiro não é só homem estuprar mulher, não. Né? Mas, assim, a minha pauta é aquela da ONU Mulheres. Mulheres empoderadas e masculinidades não violentas. Homem não tem que ser estuprador, minha gente. Isso é um problema pedagógico, educacional. É a nossa sociedade, a nossa cultura, com o falocentrismo que vocês mencionaram, que cria homens estupradores. Não existe nenhuma razão. Inclusive, esse povo todo religioso, que acredita que é tudo determinação natural, não tem determinação natural para homem ser estuprador, não.
certo? Então, é uma questão educacional, os homens não têm que ser violentos, eu acredito que toda construção de masculinidade violenta é uma construção de gênero, reproduz as violências todas, não é? E as mulheres têm que ser empoderadas, não tem que ter medo de estuprador, não. E se a gente vai fazer uma transição, por exemplo, para o banheiro unissex, né? O banheiro coletivo já é, mas o banheiro unissex, a gente vai ter que, e isso é a luta, a gente vai ter que atacar, trabalhar em todas as frentes. Então, vai para o banheiro em grupo de mulheres, entendeu? Porque, assim, alguém falou no banheiro lá na integração, tudo bem, pode ser perigoso de noite, mas não tem aquela pessoa que fica lá de vigia na porta do banheiro? Todo banheiro tem uma pessoa que fica. No banheiro de mulher fica uma mulher, nesses banheiros públicos, no banheiro de homem fica alguém. Então, você pode entrar no banheiro feminino, num lugar deserto à noite, ser seguida por um homem que vai lhe estuprar no banheiro feminino. Certo? Então, assim, não há nenhuma garantia que por o banheiro ser separado por sexo, a mulher vai estar livre de um ataque, assim, de um estuprador. O que a gente tem que acabar com essa cultura do estupro, né? Nesse filme egípcio, o filme é muito bom, inclusive no final tem uma discussão, assim, bem assim, com implicações teóricas sobre o feminismo, inclusive opondo mulheres populares a mulheres de elite e tal, é bem cabeça mesmo o filme, mas a história é assim, aquelas mulheres com aquela roupa toda e tal, elas pegavam um ônibus, por isso que o nome é esse ônibus com esse número aí, ó. Eu vou até anotar aqui, antes de acabar, Cairo 678, era uma linha lá de ônibus. E aí, lá no ônibus, tinha aquele esfrega-esfrega, né? Porque, inclusive, em São Paulo, eu acho que foi em Cuiabá, já inventaram no México o vagão do metrô só para mulher, por causa desse tipo de violência, né? Aí, os homens ficavam se esfregando nas mulheres nesse ônibus e eles tinham um truque, porque se eles fossem denunciados, eles andavam com um limão no bolso, olha que singelo, um limão no bolso. Aí ele dizia que não, que ele estava com um limão no bolso. Então, foi ali um limão, né, que passou por um pênis duro. Mas aí uma mulher casada, assim, uma mulher toda enquadrada, ela fica muito revoltada, assim, com isso, mas ela é bem calada e tal, né? Ela anda no ônibus com uma coisa lá que fura, eu já esqueci, é mais do que uma agulha. Uma coisa lá que espeta, sabe? E daí, quando o homem chega e se encosta nela, ela espeta. Então, isso cria, enfim, todo um movimento e tal, e aí tem essa ONG com essas outras mulheres que assistiam mulheres vítimas de violência. O filme é muito, muito, muito interessante. Eu recomendo, se vocês puderem assistir. Aí vamos para, só para fechar rapidinho, a questão da transdisciplinaridade, né? A gente tem duas possibilidades, uma é ter a disciplina específica, e no curso de pedagogia, que é o nosso curso Áurea, né, a gente tem educação e diversidade cultural, que ali tem gênero, mas eu já soube que professores que deram essa disciplina nunca tocaram no assunto gênero. Houve quem enfatizasse a questão da diversidade religiosa, houve quem enfatizasse a questão étnico-racial, não necessariamente abordando o leque todo das diversidades. Eu trabalho o leque todo e enfatizo o gênero, que é o que eu gosto mais e pesquiso mais. Mas não deixo nenhuma de fora, inclusive modelo social da deficiência, capacitismo, eu boto tudo, certo? Na disciplina. Essa disciplina, ela está lá como optativa, mas acabou se tornando obrigatória porque ela é a única ofertada, né? Os alunos ali e alunas não têm escolha. A outra disciplina interessante é a educação para a sexualidade, que também existe no nosso currículo. Então, é válido ter a disciplina específica, como é o caso dessa, né, que, enfim, que agora está como curso livre, mas nos períodos regulares não tem nem lugar para isso, a gente devia até repensar, né, podia ter, assim, tópicos especiais, que é o que tem na pós, podia ter na graduação. Mas a outra abordagem, que é muito importante, e às vezes se contrapõe as duas, eu acho que todas as duas são válidas, só que é a da transdisciplinaridade, da transversalidade, aliás, transversalidade. Então, você tem que transversalizar gênero. Como é que você transversaliza? Não é difícil. Você tem, primeiro, que incluir sempre um texto
que seja bem crítico dessa questão, que em qualquer disciplina do currículo você arranja um texto que toca nessa questão. Agora, se não for iniciativa do professorado, né, que tem que ser, mas isso também tem que ser uma orientação da coordenação, porque a gente não faz esse tipo de planejamento curricular, certo? Para focar temáticas importantes no momento e tal, e deveria fazer, não é difícil fazer, é difícil, parece que é botar em prática. Mas aí o alunado também pode pautar, também pode pedir, ou seja, você pode sugerir um texto para aquela disciplina, qualquer disciplina que você está cursando. Então, uma maneira é essa, colocar em toda a bibliografia de disciplina um texto que toca nessas questões de gênero. É muito importante também incluir autoras mulheres, incluir autores LGBTQI+, e tal, certo? Incluir esses autores de grupos minoritários, autores indígenas, né? Tem aquele maravilhoso aí, que tem um livro, que eu estou doida para ler, como é Krenak, eu acho o sobrenome dele. Enfim, tem autores maravilhosos, assim, que são de grupos minoritários, ou mulheres, que são um grupo majoritário, mas, não é, assim, subrepresentadas em tudo. Então, incluir textos, essas outras vozes, dessas pessoas que não estão tão representadas na academia. Então, essa seria a maneira de transversalizar. E aí eu agradeço e me despeço, vou ouvir Fernanda, Áurea, e quando quiserem conversar mais, podem me chamar. Foi ótimo, Eulina. Vou passar para a Fernanda. Vai, Fernanda. Gente, eu tenho pouco tempo, mas é mais para agradecer mesmo, e que se houver um outro espaço, uma outra roda de conversa, pode me convidar, professora, que eu participo também, não há problema nenhum. Se alguma dúvida não tiver sido sanada, a gente pode entrar em contato das formas que estão disponíveis no momento, né, diante da atual conjuntura de pandemia, que estamos todos conversando através da internet, isolamento social, enfim. De qualquer forma que eu puder ajudar vocês, eu estou disponível, me coloco à disposição, professora Áurea. Muito obrigada pelo convite, professora. Eu queria também agradecer à professora Eulina por ser essa pessoa tão grandiosa que é dentro da educação, nesse discurso sobre ideologia de gênero, e estar aqui participando de uma conversa, uma roda de conversa juntamente comigo, com a professora Áurea, e com todos vocês que estão participando, dedicando um pouquinho do seu tempo para o aprendizado. Obrigada. Eu que agradeço. Ótimo, minha gente, foi uma tarde ótima, boas discussões, né? Esse módulo, o foco é esse, a gente pensar um pouco relacionado com a educação, com a escola. Na semana que vem a gente vai estar discutindo cotidiano escolar, gênero e sexualidade, vamos dar continuidade a esse debate, vamos estar com a professora Isaura, que é da UFBA, e a Cristina Chaves, que é assistente social. Então, vai estar com a gente também discutindo um pouco sobre isso, como é essas discussões no cotidiano escolar. E a gente vai entrar um pouco mais, né, nessa celeuma do dia a dia, né? Como é que acontece isso no dia a dia da escola. Então, vai ser também bem interessante a gente continuar essa discussão. Professora também da UFPB, e hoje atua na assistência social na escola, né? Assistência social educacional. Então, a gente vai ter uns debates ótimos aí para continuar essa discussão de gênero e sexualidade no cotidiano escolar, né? E aí também a gente vai estar discutindo depois com... Não, eu troquei a ordem, a próxima não é cotidiano escolar, a próxima é gênero, diversidade e sexual na formação docente, com a professora Jeane e o professor Joseval. São todos dois professores da UFPB também, fazem parte também do Unipan, junto com Maria Eulina. A terceira desse módulo é com o cotidiano escolar, exatamente. Então, a gente vai estar discutindo na semana que vem com Jeane e com Joseval. Os textos, inclusive, já estão lá dispostos na plataforma. Eu acho que é isso, então, agradecer mais uma vez, um pouco disso. Muitíssimo obrigado, beijo para vocês. Obrigadão, Eulina, obrigadão, Fernanda. Até breve.